Abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 2. E eu quero pensar com você nesse texto do casamento em Caná da Galileia. João, capítulo 2. E eu vou ler numa tradução que eu gosto muito, que é a tradução na Nova Versão Transformadora. Eu acho que ela tem uma simplicidade muito grande e a gente consegue compreender as Escrituras de uma forma mais, eu acho que mais contextualizada, né? Por exemplo, vocês vão ver aqui, nesse texto, como Jesus fala com a sua mãe e que talvez em outras versões tenha um sentido diferente. Então, João capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler, eu quero ler com você, eu peço a você que está aqui, que segura seu coração aí nesse banco, que eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, como Ele falou perfeitamente ao meu coração durante essa semana, tá bom? Domingo é o dia que eu venho jogar as ideias no papel, mas durante a semana eu vou meditando, pensando, orando, falando com o Pai Celestial e, sabe, naquela luta para que a palavra possa ser gerada, né? Então, João 2, verso 1 diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Agora guarda essa informação, agora que é importante. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes, na sua tradução talvez 6 talhas, 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Os judeus usavam para lavar as mãos constantemente. E cada uma tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Essa capacidade aqui não é a mais precisa, infelizmente, mas a capacidade era de 38 litros, entre 38 e 40, alguma coisa assim. Mas a tradução, na nova versão da tradução, coloca essa capacidade. Disse Jesus aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Melhor até agora. Note que ele não diz que o outro era ruim. Ele só diz que ele guardou o melhor até agora. Então, agora houve uma mudança de nível. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Às vezes, o final do texto ele é mais importante do que o início, porque ele traz o fechamento, a compreensão, a revelação e o propósito das coisas. Então, eu quero pedir a você que ore ao Senhor e que no final dessa ministração
a sua mente esteja como essas luzes aqui, ó, bem claras, bem clara, perdão, diante do Senhor. Que a sua mente esteja bem clara, bem iluminada pela palavra do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela palavra, por aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado porque o Senhor é Deus, obrigado porque o Senhor faz milagres, obrigado porque nós somos alvos do teu agir, da tua misericórdia, dos milagres do Senhor, da vida, do poder do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não faz milagres, ó Deus, em qualquer circunstância, de qualquer maneira, mas o Senhor em qualquer lugar, mas o Senhor faz milagres na nossa vida e nas nossas circunstâncias, nas nossas limitações, dificuldades, lutas e problemas, e o Senhor intervém de uma forma tremenda, sobrenatural. Então que hoje o Senhor possa fazer um grande milagre no nosso meio, Pai. Nós queremos ver, experimentar os milagres do Senhor, que foram milagres de outrora, mas também são milagres de hoje. O Senhor é Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O mesmo poder que operou no passado, a mesma unção, a mesma graça que o Senhor operou lá no Novo Testamento, o Senhor também opera hoje nas nossas vidas. O Senhor é o mesmo Deus, com a mesma intenção, com o mesmo amor, com o mesmo poder, com a mesma graça, com o mesmo interesse de atuar nas nossas vidas. Então nós precisamos e nos colocamos hoje à noite, ó Pai, com o coração aberto, que esta palavra possa quebrar o nosso coração a fim de que nós possamos, ó Pai, ter as atitudes, ter, ó Pai, a fé, ter, ó Pai, a disposição espiritual para que a gente possa, sim, ó Deus, saber entrar diante do Senhor, na Tua presença e viver os Teus milagres nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Preste atenção. Como eram os casamentos da antiguidade? Eram diferentes de hoje. Casamento hoje começa às 7h30, 10 horas no máximo. Ali 10, 11 horas, alguns talvez passem um pouco mais de madrugada, mas no outro dia acabou tudo. Não tem mais nada. De manhã cedo tem que estar todo mundo nas suas casas, né? Os noivos foram para a lua de mel. Quem pode, quem não pode, volta para a sua casinha. A maioria pode, a maioria vai, coisa boa. Mas no final de 24 horas está tudo acabado. Antigamente era diferente. Os casamentos duravam bastante tempo. Às vezes 7 dias. De 3 a 7 dias. Já pensou? 3 a 7 dias de festa, de vinho, de celebração, churrasco, né? É o desejo dos homens dessa igreja, assim, que o culto de homens comece, né, pastor Alci? O culto de homens comece sexta-feira e termine na segunda, né? Já pensou? Hã? Já pensou? Meu Deus! Todo mundo aqui, né, celebrando, festejando, se alegrando. Assim eram os casamentos de antigamente. Eles eram diferentes dos de hoje. No entanto, eu acredito nisso que eu vou falar para vocês agora. Eu acredito que os milagres possuem precedentes. Tudo de bom que acontece na vida da gente, na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que a gente ama, é graça de Deus. Não há dúvidas a respeito disso. Ninguém tem dúvidas a respeito disso. E essa atuação, essa graça, sem dúvidas, também é o maior milagre de Deus. Mas, quando nós olhamos para alguns milagres específicos da Bíblia, a gente nota uma coisa diferente no coração das pessoas. Se você olhar direitinho para as histórias bíblicas, você também vai enxergar essa diferença. Você vai ver isso claro,
de forma clara diante de você. Não é mérito. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ativar, eu tenho que, de repente, chorar bastante, eu tenho que, então, gritar, eu tenho que dar dinheiro para Deus, eu tenho que, sei lá, me penitenciar, eu tenho que me privar de alguma coisa, e aí, então, de repente, eu viro a chave e ativo, então, o favor de Deus a meu respeito, e Ele faz o milagre para mim. Não é isso. Nada disso. Não é absolutamente, não tem nada a ver com isso, né? Não é mérito, ou seja, não é nada que você possa fazer de forma natural que vai, de alguma forma, comover Deus, como as pessoas pensam por aí. Como se alguém fizesse alguma coisa e então Deus resolvesse agir em favor daquela pessoa. Não é isso. Mas me parece, de uma forma muito clara, uma disposição no Espírito. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos 5. Depois você lê na sua casa. O que acontece com aquela mulher? Ela tem um problema de saúde. Eu vou usar esse exemplo em outro momento, mais à frente na pregação também, mas ela tem um problema de saúde, você sabe qual é, a Bíblia fala, ela tem uma perda de sangue contínua, um fluxo contínuo, ela tem uma menstruação constante, e essa perda de sangue já perdura 12 anos na vida dela. E tem uma série de leis sanitárias de Israel, e ela não podia fazer quase nada da sua vida, ela não podia ter marido, ela não podia ir no mercado, ela não podia sair na rua, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia, porque se ela fizesse isso, ela era apedrejada segundo as leis sanitárias de Israel. A vida daquela mulher era confinada dentro de casa, sofrendo, esperando a morte. A vida dela era essa. Mas aí, o texto diz, lá em Marcos 5:27, que ouvindo falar de Jesus, alguém falou de Jesus para ela. Por isso é importante que você fale de Jesus para as pessoas. Sempre fale de Jesus para as pessoas. Ouvindo falar de Jesus, diz o texto, veio por entre a multidão e tocou na sua veste. Marcos 5:27. Agora, o 28 diz assim, porque dizia, tão somente se tocar nas suas vestes, sararei. Quem disse isso para ela? Quem que falou para ela, se ela tocar nas vestes do Senhor, ela seria sarada, curada? Porque o texto não diz isso, o texto só diz assim, ouvindo falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu o que todos naquele tempo ouviam. Olha, tem um homem, ele está passando pelas cidades, e ele cura as pessoas. Eu certamente ela ouviu várias histórias de milagres, mas ela nunca ouviu alguém dizer o seguinte, se você tocar na orla da veste dele, você vai ficar curado. Ela não ouviu isso, ela ouviu que ele fazia milagres, que ele curava as pessoas, que as pessoas eram saradas por ele, que as pessoas eram abençoadas. De alguma maneira, ele tinha uma virtude, uma graça, uma unção especial de Deus, e ele curava as pessoas. Mas daí, até ela ter essa compreensão, que se ela se posicionasse perto de Jesus e tocasse na orla, na barra da roupa, do vestido de Jesus, ela seria curada. Ninguém disse isso para ela. Quem disse isso para ela? Eu acredito que o Espírito falou isso para ela. Eu tenho plena convicção, porque na Bíblia não diz quem disse isso a ela. E tudo que chega ao nosso coração, que resulta na graça de Deus, só pode ter sido dito pelo Espírito, não tem outro jeito. Quais são os precedentes na vida da mulher do fluxo de sangue que operaram um grande milagre na sua vida? Primeiro, fé, porque ela ouviu, o texto diz, ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, foi gerado fé no seu coração. Mas ela não podia sair de casa. Então ela dependia de muita coragem. Mas só isso também não era suficiente, porque agora
para chegar na orla dos pés, da barra do vestido de Jesus, era necessário ela se abaixar, era necessário ela descer, era necessário ela quase rastejar. Você pode imaginar aquela mulher engatinhando entre as multidões e as pessoas sentindo alguém batendo assim nas pernas e ela chegando pertinho e tocando, e ela sente imediatamente no seu corpo ser curada daquele mal. Isso dependia de fé, coragem, mas também quebrantamento. A gente percebe que quando alguém está doente, toda vaidade, tudo que é tido como importante, perde completamente o seu valor. E um espírito de quebrantamento se apodera do coração daquela pessoa, na maioria das vezes. Tem gente que quer culpar Deus, quer culpar não sei quem e tal. Por que eu estou assim e tudo mais? Não. Mas geralmente as pessoas que passam por doenças, enfermidades, elas são tomadas por um espírito de quebrantamento. E algumas coisas perdem o valor. E praticamente para essa mulher, quase tudo que diz respeito à vaidade perdeu o valor. E ela disse consigo mesma: se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. A fé, no caso dela, associada à coragem e associada a quebrantamento, um coração, um espírito, sabe, amados, um espírito completamente quebrantado, operou o milagre de Deus naquela mulher. E a mulher cirofenícia, você conhece bem a história. Certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, a mesma coisa, ouvindo falar de Jesus, isso está em Mateus 15, 22, Marcos 7, 25, essas histórias estão em 2 livros dos evangelhos. Ouvindo falar de Jesus, o texto diz o seguinte, que ela prostrou-se aos seus pés. E lá em Mateus 15, 22 diz assim, que prostrada aos pés de Jesus, ela começa a dizer: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Você sabe o que Jesus falou para ela, não sabe? Quem sabe o que Jesus falou? Ele não falou nada. Ele ficou calado no primeiro momento. O texto diz assim, Mateus 15, 23. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Já pensou? Você é uma pessoa estrangeira, ouve que Jesus é um homem bom, que cura as pessoas, que faz milagres, que faz coisas incríveis, aí você vai até ele, pede por algo e ele fica calado, não fala nada. E para piorar as coisas, os discípulos começam: Senhor, manda essa mulher embora, essa mulher chata que está aqui, porque discípulo de Jesus adora mandar os outros embora. Perdão, discípulo não, o discípulo de Jesus, deixa eu me corrigir aqui, o discípulo de Jesus não faz isso, mas seguidores religiosos adoram mandar os outros embora. Discípulos de Jesus não. Quando eles se tornaram discípulos de Jesus, eles abraçaram, quando eles entenderam, eles abraçaram as pessoas. Mas religioso adora mandar os outros embora. Para de gritar, para de falar, deixa as crianças para lá. Você vê que em várias circunstâncias do Novo Testamento, os discípulos, os seguidores, aqueles homens que estavam seguindo a Jesus, mas que ainda não eram de fato discípulos, mas eram seguidores de Jesus, eles ainda estavam no processo de aprendizagem, de transformação, e esse processo é culminado na descida do Espírito Santo, só depois, porque mesmo depois de Jesus ressuscitado, Tomé nega Jesus, Então você vai ver que de fato o processo só culmina com a presença do Espírito Santo, e é assim na sua vida também. Então, note que ele não fala nada, ele fica calado. E os discípulos ainda começam: manda essa mulher embora. Despede essa mulher, porque ela vem chamando, gritando atrás de nós. Aí Jesus, então, ele parece que resolve ouvir os discípulos. Ele fala assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa aqui é aquela história do cachorrinho, que Jesus chama a mulher de cachorrinha. Não, não é isso não. Ali é uma forma de dizer o seguinte: eu não vim
para cuidar de vocês, dos gentios. Ele está dizendo o seguinte: eu vim para cuidar do povo de Israel. É isso que ele está dizendo para ela. E ela entende isso perfeitamente. Só que a forma como eles conversam é por meio de um contexto popular, daquela época de linguajar popular. Jesus fala: eu não vim pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí ela tem uma atitude tremenda de humildade. Sabe, que atitude de humildade e de fé, porque Jesus fala que ele nunca viu uma fé em todo Israel como a fé daquela mulher. Mas ela fala assim: Senhor, é verdade. Olha o que ela fala. Ela não contradiz Jesus. Ela diz assim: é verdade. Porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu Deus do céu. Esse texto me quebranta, me quebra. Porque talvez se fosse algum de nós, a gente dizia o seguinte: não é ele que é Jesus, que é o bonzinho, que é o bonzinho? Aí, não é ele que é o bondoso, que responde às orações, que toca nas pessoas e elas ficam curadas? É assim que ele me trata? É assim a forma de tratar a gente? Mas ela não fez nada disso. Ela se humilha. E ao se humilhar, ela tem o seu pedido, o seu desejo profundamente atendido. Quais são os precedentes presentes na vida da mulher sirofenícia? Diga comigo: fé, determinação e humildade. Você precisa saber quais são os precedentes que o Senhor quer na sua vida para que os milagres aconteçam. Você precisa saber isso. Senão não vai ter milagre na sua vida. Mas eu já posso te ajudar com algumas coisas. Ou com uma coisa. Primeiro, é necessário fé. É necessário fé. Às vezes, a gente precisa crer. Mas às vezes tem gente que crê por a gente. Você já viu isso? A Bíblia também tem isso. E nesse casamento? Porque nós estamos falando do casamento. Quais são os precedentes que favoreceram o milagre da transformação de água em vinho? Quais são? A gente dá pouca atenção a isso. A gente quase não dá atenção nenhuma a isso. A gente foca no milagre, foca em outras coisas, que no vinho bom no final, que no final as coisas que Deus faz é sempre melhor e são mesmo, mas a gente não foca numa atitude que é muito importante, que foi muito importante, porque essa atitude ela abre todo o espaço para Deus agir. Você precisa se lembrar de uma coisa: convidar Jesus para um casamento não era algo simples, porque ele era importante, ele tinha uma agenda lotada, ele era muito requisitado, ele não frequentava esses lugares. Não é nada disso, é porque ele andava empencado de gente. Você vai ver na multiplicação dos pães que só de homens tinham 5.000. Aí você imagina mulheres, crianças, gato, papagaio, todo mundo estava atrás de Jesus. Há quem diga que tinha ali pelo menos entre 10 e 15 mil pessoas, 10 mil pessoas pelo menos. Quando o texto diz que Jesus foi convidado para esse casamento, e os discípulos também foram, na nossa mente, a gente pensa que só foram os 12 bonitinho. Jesus e mais 12. Então, 13 pessoas a mais num casamento não tem problema nenhum. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus foi convidado e os seus discípulos foram também. Então, Jesus era acompanhado dos 12, mas no Novo Testamento fala que outras pessoas também andavam ao redor de Jesus. Umas querendo pão, outras querendo ouvir a palavra, outras precisando de milagres, outras porque já foram transformadas, já tiveram uma experiência com Ele e reconhecem o senhorio de Deus nele. Então, assim, o texto não diz que foram só os 12 convidados. O texto diz que os discípulos de Jesus estavam com ele naquele casamento.
E isso fala para nós de algo muito tênue, que a gente não percebe, mas que está de forma clara aqui no texto. O coração desses noivos, eles eram generosos. Eles não eram pessoas que faziam conta das coisas. Eles eram generosos. Eles eram muito generosos, a ponto de convidar Jesus e os seus discípulos, sejam lá quantos foram. Então, note que nesse milagre não tem uma súplica. Preste atenção onde nós vamos chegar. Você já notou isso? Ao que tudo indica, nós por dedução, vemos aqui, aliás, não vemos aqui, nem os noivos sendo informados do problema. O que nós vemos é que Maria descobre que faltou o vinho. Certamente os noivos iriam descobrir, mas tudo indica que Maria se antecipou, percebeu a falta do vinho e foi até Jesus. Mas o texto não diz que os noivos ficaram sabendo. Provavelmente, eu acredito que eu acho que eles nem ficaram sabendo, porque o texto não diz isso. E o que o texto também não diz? Que não houve uma única súplica, nenhum clamor, nenhum pedido de ajuda daqueles que foram os maiores beneficiados desse milagre, os noivos. Você já notou que é um milagre que a gente não vê basicamente nada dos noivos? Nós não sabemos quem são, nós não vemos nada a respeito deles, nós só sabemos que Jesus fez o milagre no casamento deles. É a única coisa que a gente sabe do texto. Nós não vemos eles clamando, chorando, buscando Jesus. Eles nem aparecem no texto. Mas quem aparece? O texto diz que a mãe de Jesus pediu. Talvez, por isso, o povo fale aí fora, né? Peça à mãe que o filho atende. O povo fala isso aí. Mas Jesus disse a Maria o seguinte, eu vou para a Bíblia, mulher, isso não me diz respeito. A mãe foi pedir, mas Jesus fala com ela, isso não me diz respeito. Porque faltou o vinho, você está vindo falar comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Foi isso que Jesus falou com ela, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Faltou o vinho. Na tradução que você tem, é mulher, o que tenho eu contigo? Ele está dizendo o seguinte, mulher, isso não me diz respeito. Jesus dá uma de paraibana aqui, né? Mulher, isso não tem nada a ver comigo, não me diz respeito. Mas alguma coisa mudou. A gente também não sabe o que é. Alguma coisa mudou. E Jesus acabou fazendo algo extraordinário naquele casamento. Você não tem curiosidade para saber o que mudou? Eu tenho. E a gente vai descobrir o que mudou por causa de todo o simbolismo que envolve esse milagre. A preparação da água, o contexto em que ele se dá dentro de um casamento, os utensílios onde esse milagre é realizado, as 6 talhas de pedra, né? Tudo isso aponta para a generosidade. O autor fala aqui entre 80 e 120 litros. Mas, basicamente, uma talha normal naquela época era entre 38 e 40 litros. O texto diz que eles já tinham bebido alguma coisa. E, para acabar, beberam muito. E agora Jesus pega 6 talhas, que equivalem a 38 litros cada uma, manda enchê-las de água, e ele então transforma toda aquela água em vinho. Eu fiz o cálculo. Dá por baixo, se a talha tiver 38 litros, dá por baixo 228 litros a 6 talhas. 228 litros. Quantas pessoas tem aqui hoje à noite? Eu não sei se tem 200 pessoas aqui hoje à noite. Eu acho que não tem, provavelmente. Imagine 1 litro para cada um aqui.
sabendo que já tinham bebido bastante, né? Então, eu creio muito nisso que eu vou falar com os irmãos hoje à noite. Toda essa parábola, e essa é o tema da nossa pregação, que eu gosto de falar no decorrer da mensagem, o milagre aqui não foi a transformação de água em vinho, mas o milagre aqui foi o milagre da generosidade. Esse foi o verdadeiro milagre operado aqui nesse casamento. Porque o propósito do milagre, você precisa de um milagre? Você quer um milagre na sua vida, em alguma área da sua vida? Então guarda isso no seu coração hoje à noite. Senão não vai ter milagre. O propósito do milagre é restaurar o estado original das coisas no critério da sua funcionalidade. É voltar à forma que Deus havia pensado na criação. Você entende isso? Eu vou explicar. E vou repetir algumas vezes para você entender. O propósito do milagre não é simplesmente resolver um problema na sua vida. Não. O propósito do milagre é restaurar a funcionalidade das coisas. É fazer com que aquilo que não está funcionando bem hoje volte ao seu estado original, como Deus pensou. Quer ver um exemplo? A própria mulher do fluxo de sangue. Vamos usar ela de novo como exemplo. Ela era saudável, concorda comigo? Ela era uma mulher saudável, ficou doente, 12 anos doente, e o milagre da cura restaurou a saúde daquela mulher ao estado original, conforme o propósito da criação de Deus para ela. Ou seja, o corpo dela voltou a funcionar plenamente, do jeitinho que ela foi criada por Deus. Então, o propósito do milagre na vida dela é operar para que a saúde dela voltasse ao critério da funcionalidade, da normalidade. Vamos pensar na mulher cirofenícia. É o mesmo princípio. A filha nasceu livre do maligno. E preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Nenhuma criança nasce possessa. Porque o diabo, ele não tem o poder de interferir no ato criativo de Deus. Ele não tem esse poder. O diabo não é criativo. O diabo corrompe as coisas. Depois que elas são criadas, depois que elas são feitas, o diabo corrompe as coisas. Mas ele não tem o poder de interferir na criação, no ato criativo de Deus. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Nós já ouvimos isso várias vezes. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo que Deus faz é perfeito. Veja lá, Adão e Eva foram feitos segundo a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Foram feitos perfeitos. Sim ou não? Então, crianças não nascem possessas. O diabo não tem esse poder de interferir no ato criativo de Deus. Mas ela ficou possessa. No decorrer da vida, ela foi corrompida e ficou possessa. E o milagre da libertação restaurou a alma daquela menina ao estado original de sua funcionalidade. Isso é, agora ela está livre para se relacionar com as pessoas e com Deus novamente. Aleluia! Oh, aleluia! Então, o milagre de Deus na vida daquela menina foi libertar a alma dela daquela opressão, daquela possessão, na verdade, maligna. E ela, então, agora se torna novamente livre para se relacionar normalmente. A alma dela volta ao estado original que ela foi criada, livre do mal. No decorrer, claro que nós já nascemos corrompidos pelo pecado, porque o pecado é passado para nós, né? Um pecou, logo todos pecaram, mas esse processo
A consciência de pecado, a criança vai tendo ao longo do tempo. Mas nenhuma criança sai do útero da mãe e o diabo possui ela ali. Não existe isso. A Bíblia não fala a respeito disso. Ele não tem esse poder. E nem tem o poder de possuir uma criança dentro do útero da mãe. Ele não tem esse poder de interferir, né, na criação de Deus. Vamos pensar no cego Bartimeu. Aí agora a coisa mudou, porque ele era cego de nascença. E por que ele era cego? Porque a queda de Adão e Eva, após a queda de Adão e Eva, na verdade, a natureza de todas as coisas foi corrompida na terra. Tudo foi corrompido na terra. O céu não, o céu continua do jeitinho que sempre foi. Então, as doenças passaram a fazer parte da vida humana. Veja o que diz Romanos 8. Porque a criação, ela ficou sujeita à vaidade. Esse termo aqui é quase igual à corrupção, e nós vamos ver isso no decorrer do texto. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança, ele está falando do pecado, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí ele vai concluir, porque sabemos que toda a criação geme, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a criação almeja pela restauração de Deus. Então voltemos ao cego. Preste atenção. A glória de Deus é que as pessoas vejam. Você crê nisso ou não? Essa é a glória de Deus, que as pessoas vejam. Mas ele nasceu cego. Ele nasceu cego. O milagre da cura restaurou a visão de Bartimeu à perfeita funcionalidade, conforme o propósito da criação. Porque o propósito da criação é que tudo em você funcione perfeitamente. Deus fez você para funcionar perfeitamente. Deus fez a sua alma para funcionar perfeitamente. Deus fez o seu corpo para funcionar perfeitamente. Então, o propósito do milagre é restaurar o estado original das coisas no critério da sua funcionalidade. E aí a gente vai entender o casamento. O casamento tinha vinho, sim ou não? Mas o vinho não era o elemento principal. O vinho era, na verdade, uma expressão do que está por trás da festa. Eu vou explicar também. Quando você dá uma festa, se você for uma pessoa normal, você quer muita gente lá. Mas se você for uma pessoa generosa, você quer todo mundo lá. Sim ou não? Você já pensou? Todo mundo que você conhece na sua festa. Mas os recursos são limitados. E é aí que entra o Filho de Deus. Jesus foi convidado para o casamento. E se fosse somente para transformar água em vinho, talvez ele não o fizesse. De certa forma, seria uma falta de planejamento dos noivos. E eu acredito que foi exatamente por isso que ele falou assim: eu não tenho nada a ver com isso. Só que Jesus percebeu algo que talvez nós não percebemos nessa parábola. A ausência do vinho comprometeria a essência daquele casamento. Pense nisso um pouco. Qual é a essência daquele casamento? A generosidade daquele casal. Eles eram bondosos, eles eram generosos. Isso está claro em todo o texto. Até pela quantidade de vinho que Jesus multiplica. Jesus não dá nada em abundância para quem é avarento. Ele dá sempre em abundância para quem é generoso. Então, a falta de vinho trouxe uma percepção clara no coração de Jesus que a essência daquele casamento, e talvez do próprio casal,
seria comprometida, e essa essência tem a ver com o caráter generoso daquele casal. Eles eram bondosos, eles eram generosos. E o funcionamento da festa destaca o caráter daquele casal. Então, a minha palavra hoje à noite para o seu coração é que quando a gente vê certas coisas na Bíblia, a gente lê aquilo e a gente vê simplesmente a simplicidade da letra, mas por trás de toda aquela letra existe um espírito que opera, existem princípios e valores e conceitos importantes que operam. E é necessário que isso seja ensinado para você. Porque não é somente você orar, mas você precisa entender o princípio e o valor das coisas. Toda essa parábola fala muito a respeito desse casal, desse casamento. Eles nem aparecem, nós nem sabemos o nome desse casal. Não temos nenhuma informação sobre eles, mas sabemos uma coisa muito importante. Sabemos do caráter deles. Sabemos que eles se preocuparam em convidar Jesus e seus discípulos para a festa. Nós sabemos que eles não fizeram conta das coisas. Nós sabemos que eles eram generosos, eles estavam preocupados em ter as pessoas que eles amavam perto deles. Nós sabemos que eles abriram a porta daquela festa, da sua casa talvez, eles abriram as portas daquela festa e eles disseram o seguinte: não importa se a gente tem muito ou a gente tem pouco, mas esse homem precisa estar conosco aqui e seus discípulos também. Mas o texto diz que o vinho acabou. Em outro lugar, Jesus é chamado de comilão e beberrão. Em outro lugar, ele é chamado de amigo de pecadores. Eu não sei, há quem diga que talvez porque os discípulos chegaram na festa, acabaram com tudo. Porque crente gosta de comer e gosta de beber também. Coca-Cola, né? Naquele tempo era vinho, mas hoje não cabe mais. A gente bebe refrigerante, Coca-Cola. O crente gosta dessas coisas. De certa forma, não sabemos, tudo ali que simbolizava para aquele casal, que era símbolo da generosidade daquele casal, acabou. Mas Jesus estava ali. E tem gente que faz as coisas só para si e apenas para o seu interesse. A gente vê pessoas assim. Quando vai fazer uma comemoração, a preocupação principal é com os gastos. E isso estabelece a seleção criteriosa, a dedos, daqueles que vão ou não participar da festa. Tem gente que não abre a mão nem para dar tchau, né? O nome disso é avareza, é maldade. É a palavra que define as coisas, não sou eu. O nome disso é maldade, misturada à falta de fé. Por isso, na igreja, eu tenho esse valor, esse princípio no meu coração. Eu não faço nada para alguns. Se não puderem todos, não vai ninguém. Se todos não puderem estar juntos, não faço para ninguém. Tem que estar todos. Todos têm que caber. Todos têm que ser contemplados. Porque a igreja tem esse caráter de generosidade, de graça, de expressão do corpo de Cristo, da vida de Cristo. Você vai observar como Deus ama a generosidade. Na multiplicação de pães, ele para testar os discípulos. E aí, como nós vamos alimentar essa multidão, não só para testar, mas eu acredito que muito mais para treiná-los, porque Jesus não tem interesse em ficar brincando, testando os seus discípulos, mas ele fala exatamente isso. Como nós vamos fazer para alimentá-los? E um deles, Senhor, Tiago, eu acho, manda esse povo embora. Nós não temos dinheiro para comprar comida para todos eles. E Jesus fala com eles, dai vós de comer. Vocês não têm recursos, mas o meu Pai tem.
E ele ora e algo extraordinário acontece ali. A multiplicação dos pães e dos peixes. Igreja tem que viver essa realidade. Igreja de verdade pode não ter para sobrar, mas também não tem falta. Porque tem o multiplicador, tem o Senhor, tem aquele que nos ordena, dai vós de comer. Tem aquele que diz, pega essas águas e coloca nas talhas, coloca nos tanques de pedra, coloca aí essas águas. E esse lugar onde as águas foram colocadas é um lugar emblemático, porque há uma relação profunda desse lugar com a avareza. Sabe, amados? Tem gente que tem tanques de pedra dentro do coração. Que o coração é um tanque de pedra, que é petrificado, não sente nada. É duro, é um coração duro. E é interessante que o primeiro milagre é feito dentro de um ambiente duro, sabe? De um ambiente, sabe, que não tem sensibilidade. É duro. E dali sai algo tremendo, dali sai a alegria para aquela festa novamente, para o casamento. Dentro de um contexto de tanques de pedra, de talhas de pedra, bota água, tira vinho, bota água, tira vinho, e alguém diz assim, nossa, mas isso é bom demais. Olha a palavra final do mestre Sala para aqueles noivos. Olha a palavra final. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer da sua procedência. Os empregados que sabiam. E aqui é o único momento onde o noivo aparece. É o único momento. Para ele dizer para os noivos o seguinte, vocês são bons. Vocês são bons, é o que ele está falando. Porque vocês colocam o bom no final e colocam o bom no início e o melhor no final. Ele está dizendo, todo mundo coloca o bom no início e quando ninguém sabe mais o que é lé com cré, coloca o vinho sangue de boi. E aí todo mundo toma aquele vinho como se fosse o vinho bom, porque está todo mundo mais para lá do que para cá, já bebeu, já está todo mundo leve, já não tem aquele discernimento, mas eu percebi que você colocou o bom no final. Sabe? Olha E o texto diz que ele fala aos noivos, porque ele poderia ter falado com Maria, que estava gerenciando todo aquele milagre ali, ajudando, né? Operacionando Jesus e tal, e corre daqui, vai dali. Não sei, ele poderia ter falado com a mãe de Jesus, ele poderia ter falado com os discípulos, ele poderia ter falado com qualquer pessoa daquela festa, mas ele vai aos noivos, e isso tem um significado claro para nós. Ele está dizendo aos noivos, vocês são bons. Quando ele fala, você coloca o vinho bom, mas o melhor no final, ele está dizendo, vocês são bons, vocês são generosos, vocês não estão colocando nada ruim para as pessoas no final. No final vem o melhor. Ele está falando para o caráter, ele está exaltando o caráter, a identidade daqueles noivos. E quem fez isso? Jesus. Foi Jesus que fez. Os noivos nem sabiam. Eu acho que os noivos se surpreenderam. Eles disseram, não estamos sabendo de nada. Acho que os noivos se surpreenderam. Nossa, mas a gente nem sabia disso. Porque eles nem participaram de nada disso. O texto diz. E o anfitrião, então, ele chama o noivo, e no versículo 10, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois que todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o vinho melhor até agora. Você guardou o melhor até agora. O que ele está dizendo? Vocês são bons. Vocês são generosos, vocês são diferenciados. Vocês são diferentes. Ele está falando para eles. E eu queria fechar essa palavra hoje à noite,
Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo para aqueles noivos, vocês são bons, ele está dizendo, vocês não são avarentos. Vocês não retêm nada. Vocês não escondem nada. Vocês não fazem seleção. Vocês são bons. Mas nós sabemos quem fez tudo aquilo. Quem que fez tudo aquilo? Foi Jesus. E o que isso fala para nós? Você está passando um momento difícil, um tempo difícil. E talvez você esteja pensando assim, meu Deus, como o vinho que eu estou tomando é ruim. Calma. Não chegou o final da festa ainda. Calma. Calma. Tenha calma. Às vezes a gente está como Maria, né? Corre para lá, corre para cá, fala com Jesus. E Jesus está dizendo assim, eu não vou fazer nada agora. Mas aí, Jesus percebe a nossa identidade, o nosso caráter generoso, fervoroso. Jesus olha para dentro do nosso coração. Que pai, amados, não atende o filho? Que pai não tem prazer de atender o seu filho e de fazer o melhor para ele? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus poderia ter feito um vinho igualzinho, mesmo padrão de qualidade do que ele serviu no início da festa. Mas Jesus fez questão de fazer o melhor. Jesus fez questão de fazer algo muito melhor. E isso tem que ser uma lição de vida para o nosso coração, porque se você de fato confiar no Senhor, se você colocar seus recursos nas mãos do Senhor, eu não estou falando que você tem que colocar nas mãos do pastor, estou falando que você tem que colocar os seus recursos na igreja, eu estou dizendo que você tem que colocar seus recursos nas mãos do Senhor, é muito diferente isso. Porque você pode fazer parte de uma igreja onde, sabe, os discursos são muito persuasivos, são muito eloquentes. E a gente facilmente confunde os recursos nas mãos do Senhor e os recursos nas mãos da igreja. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser ofertante, dizimista, generoso. Eu nem estou falando de dinheiro, eu estou falando dos recursos principais que você tem. A sua vida, sua alma, seu coração, tudo que você tem. Se você colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor e confiar nele, se você lançar a sua fé no Senhor, se você colocar a sua generosidade em Deus e não em promessas vãs, e não em barganhas, e nada disso, mas se você confiar poderosamente no Senhor, se você confiar no seu amor, se você confiar na sua provisão e na sua graça, e se você confiar no agir de Deus, e você souber claramente que os milagres de Deus visam restaurar a sua vida ao propósito original de Deus, então você vai experimentar milagres na sua vida, você vai experimentar cura no seu corpo, você vai experimentar cura na sua alma, você vai experimentar restauração de visão, você vai experimentar restauração de sua saúde, de sua emoção, de tudo que está comprometido hoje que antes fora bom, fora saudável. Se você confiar no Senhor e colocar seus recursos, os principais recursos da sua vida, a sua fé, a sua generosidade, o seu coração, pessoas se aproximaram dele, mas se aproximaram com um coração quebrantado, se aproximaram com uma fé renovada, uma fé diferente, até mesmo daqueles que estavam ouvindo a palavra o tempo inteiro. A fé de Bartimeu foi fé para ver. A fé da mulher do fluxo de sangue foi fé para experimentar cura. A fé da mulher cirofenícia foi fé para ver a sua filha liberta da opressão do inimigo. E a minha pergunta para você hoje à noite, a sua fé é para quê? Para que é a sua fé hoje à noite? O seu coração precisa ser um coração generoso. Preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Deus te deu recursos.
você pode usá-los. Ou você pode chamar Jesus para fazer parte da sua vida, do seu casamento, do seu coração. Você pode chamar Jesus para estar na sua vida. E você pode fazer com que os seus recursos sejam depositados nas mãos daquele que sabe multiplicar. Deixa eu te falar, talvez você não saiba. Talvez você não tenha a fórmula, a técnica, o jeito, a maneira de multiplicar. Mas Jesus sabe. Jesus faz. Ele sabe multiplicar a saúde. Ele sabe multiplicar a libertação. Ele sabe multiplicar vinho. Ele sabe multiplicar pão. Ele sabe multiplicar peixe. Ele sabe ressuscitar. Você sabe ressuscitar? Um dia um amigo meu foi orar no seminário, chamaram ele, a galinha lá estava morrendo, aí chamaram ele para orar pela galinha. É sério isso. A galinha no outro dia morreu. Até hoje ele é chamado de Chico da Galinha, porque a galinha morreu. E ele não sabe, eu também não sei, talvez eu ia ser chamado de Paulo da Galinha, porque eu não sei multiplicar, eu não sei ressuscitar. Mas preste atenção no que eu vou te falar. O nosso irmão mais velho sabe. Ele sabe. E tem tantas coisas que já morreram dentro de nós, que precisam ser restauradas ao critério da funcionalidade original. Quantas coisas tem dentro do nosso coração que precisam ser restauradas ao plano original de Deus. Aquilo que Deus projetou. Não foi só vinho que ele transformou ali, água em vinho. Foi algo muito maior. Foi algo muito melhor. Não foi só isso. Jesus restaurou o padrão original do casamento, da vida daquele casal. A festa não acabou. Quando a saúde acaba, a alegria acaba. Quando o dinheiro acaba, a alegria acaba. Nenhuma alegria resiste a uma mesa sem comida. Duvido. Sem condição de colocar uma gasolina no carro. Sem condição de comprar um pão, um tomate, um livro. Sem condição de pagar uma luz. Nenhuma alegria resiste a isso. Duvido, não resiste. Nenhuma alegria resiste a um espírito amargurado, preocupado, angustiado. Nenhuma alegria resiste a uma doença que está roubando a vida, tirando as forças da pessoa, seja no corpo ou na alma. Nenhuma alegria resiste a isso. Por isso, foi tão importante a presença de Jesus naquele casamento. Essa história é a história do milagre, porque Jesus estava no casamento. Mas sabe lá quantos outros casamentos aconteceram e que faltou o vinho e que todo mundo teve que ir embora para casa e os noivos ficaram envergonhados. A palavra do Senhor diz que Ele virá buscar uma noiva sem mácula, sem rugas, uma noiva santa, imaculada. Ele está falando de mim e Ele está falando de você também. Como é que está seu coração hoje à noite? O que Deus precisa transformar dentro de você? Quais são as áreas da nossa vida que às vezes estão como água? Tem gosto nenhum, tem valor nenhum, tem cor de nada. Quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa dar um basta nisso? Meu Deus, quando eu penso nessa parábola e penso no que Jesus fez na vida desses noivos, eu fico pensando no que Ele pode fazer nessa igreja, na minha e na sua vida.
Eu fico pensando no que Ele pode fazer na vida dos nossos filhos, na vida das minhas filhas. Vamos louvar ao Senhor.